E hoje é dia de tirar dúvidas sobre saúde. Começa agora o Bom Dia, Doutor. Vamos falar sobre problemas auditivos. Muita gente tem alguma dificuldade para ouvir, seja em maior ou menor grau. E em alguns casos, esse problema começa ainda na infância e nem sempre os pais percebem a tempo. Às vezes só percebem quando a criança já está na escola. A gente foi conhecer a história de duas crianças que tiveram que fazer, inclusive, cirurgias para corrigir, para tratar o problema auditivo. E a troca de informações entre as mães foi fundamental para que hoje elas levassem uma vida normalmente. Confere aí. A rotina de Cristiane é outra depois do nascimento de Letícia. O trabalho é só em um expediente. Ela quer acompanhar ao máximo as primeiras palavras e conversas em casa. A gente sabe que quem não escuta não fala. Então, estou fazendo de tudo para que ela passe a escutar bem, a entender bem, poder se comunicar bem, para poder levar a vida o mais natural possível. A mãe soube da perda auditiva pelo teste da orelhinha quando Letícia tinha apenas 20 dias de vida. Notícia recebida com susto. Ainda com 9 meses de idade, Letícia já começou a usar um aparelho auditivo e a fazer acompanhamento com especialistas. Hoje, cada avanço é um aprendizado para os pais. No dia a dia surgem muitas dúvidas, mas as conversas com especialistas e também com outras mães ajudam a aliviar a ansiedade. Conheci algumas mães através das mídias sociais e daí a gente acaba trocando ideias, dúvidas e é muito legal e importante isso, porque às vezes ela nos acalma e às vezes é a gente que acalma elas. É uma troca muito legal de aprendizagem. Foi na troca de experiências com outras mães que Tio também encontrou respostas para as dúvidas que surgiam sobre o implante coclear. Heitor nasceu prematuro e foi diagnosticado com uma perda auditiva grave. Conhecemos especialistas e a gente passa muito tempo com outras famílias também. A gente compartilha muitos sentimentos. Isso que eu gosto mais, né? O diagnóstico do primeiro médico consultado foi que nenhum aparelho comum seria suficiente para que o menino pudesse ouvir. A família não se conformou e começou a pesquisar sobre novos tratamentos. O implante coclear, na época, era uma grande novidade no país. Heitor foi operado aos 2 anos de idade. Hoje, o garoto esperto estuda em uma escola comum e tem uma rotina cheia de atividades, como o curso de desenho, que ele adora. Não sabia exatamente como era, mas sabia que existia alguma coisa. Eu quero que ele seja independente. É isso aí. E para esclarecer as dúvidas sobre problemas auditivos, aqui com a gente o otorrinolaringologista Rodolfo Pena Lima. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Bom Dia RN. Era uma impressão, acho que era mais comum antigamente nessa questão de problemas auditivos, era coisa de gente mais velha. Não é não, né? A gente viu aí 2 crianças que tiveram que passar por um tratamento. E o que acontece? Aumentou o número de casos ou melhorou o diagnóstico? A gente percebe que a criança tem algum problema agora mais facilmente? Não, o diagnóstico melhorou sem sombra de dúvida. Hoje, o governo, em suas diferentes esferas, o federal, o estadual e o municipal, tem políticas públicas de diagnóstico precoce da deficiência auditiva. É o teste da orelhinha, como a gente chama, né? Isso, o teste da orelhinha. Ali é a triagem, né? É aquilo que você separa aquele indivíduo que tem um risco, um potencial maior de ter uma perda auditiva. Depois ele precisa passar por um centro para validar aquele diagnóstico ou não, né? Infelizmente, 50% dos casos de surdez congênita, ou seja, que a criança nasce, eles é de origem genética, então isso a gente não tem como mudar. Mas, com relação aos outros 50%, pode ser passível de prevenção, como com vacina contra a rubéola, tratamento da sífilis durante a gravidez, vacina contra a meningite, enfim, tem boa parte das causas da surdez que podem ser preveníveis. E aí, era isso exatamente que eu ia perguntar. O que explica uma criança nascer com algum tipo de problema? Em muitos casos é uma gravidez que não foi completamente bem acompanhada, o pré-natal que não foi bem feito, né? Você tocou num ponto muito importante. O pré-natal ele é fundamental, porque é no pré-natal que o obstetra vai ter a oportunidade de checar o calendário de vacinação daquela mãe, vai ter a oportunidade de diagnosticar algum problema que poderia
trazer um parto complicado, um parto prematuro, que aquela criança nascesse com algum tipo de sofrimento respiratório, por exemplo, que a gente chama tecnicamente de hipóxia, né, a diminuição ou até anóxia, falta total de oxigênio. Isso pode levar a implicações que levam essa criança a ficar na UTI, por exemplo, muito tempo, tomando antibióticos que podem agredir o ouvido, enfim. Um pré-natal bem feito, ele evita uma série de complicações que podem levar e ter como consequência uma surdez de diferentes graus. A gente tem tratamentos hoje que recuperam completamente, dá para dizer isso, no caso de crianças. Muitos tratamentos para crianças, a gente tem uma recuperação mais fácil, né? Isso acontece também com problema auditivo? Sim. Hoje em dia, a surdez é a única deficiência sensorial que tem restabelecimento pleno. Mesmo aquelas crianças que nascem sem ouvir praticamente nada ou nada mesmo, elas podem realizar uma cirurgia de implante coclear, como o caso foi ilustrado aqui na reportagem, e essa criança via ter uma vida praticamente normal. A diferença é que ela vai estar usando um dispositivo eletrônico no ouvido, mas desenvolve fala, se comunica e tem uma vida como qualquer outra criança. Agora, doutor, os dados da Organização Mundial da Saúde, aí, uma estimativa, né? A gente tem em torno de 5% da população brasileira com algum tipo de problema auditivo. É muita gente, né, não, doutor? O que provoca isso? Por que tanta gente ouvindo mal no Brasil? É muita gente, mas aí tem a surdez, desde a surdez leve até a surdez profunda, né? Mas mesmo assim é muita gente. Hoje em dia, a surdez ela causa um impacto tão grande que chegou a ser já considerada a 4ª prioridade da Organização Mundial de Saúde, né? Não só o diagnóstico, como a prevenção também, óbvio, e o tratamento. Mas é muito prevalente, sim. O último censo aqui do estado de 2010, se eu não me engano, quase 14 mil pessoas se declararam ter uma surdez importante no ouvido, no Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte. Então é muito. O que acontece, Murilo, é que a surdez é uma deficiência invisível. Então, se passa um deficiente visual, um cego, você percebe, um deficiente físico, você percebe, até um deficiente mental, você percebe. Mas a surdez não, a não ser que o indivíduo esteja usando um aparelho auditivo ou um implante coclear. Então, a gente tem aquela falsa impressão que tem pouco. E, inclusive, a gente convidou aí as pessoas a fazerem as perguntas, já chegaram várias perguntas aqui para a gente, e até alertei o doutor e você vai acompanhar, algumas perguntas são mais gerais, doutor. O Wilton Trindade de Parnamirim quer saber se a pessoa que fala muito alto necessariamente tem um problema de audição. A gente até brincava sobre isso, os pais diziam, para de falar alto, parece que você está moco, não é? Isso é verdade? Em parte sim, em parte sim. Mas, primeiro, o que você faz com que você controle a sua altura da voz, a intensidade da voz, é a sua audição, é o retorno, né? Então, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, eu preciso ter a consciência que eu estou me ouvindo. A partir do momento que eu começo a perder a audição, eu perco esse feedback, eu perco esse controle, né? Então, é natural que eu tente falar mais alto para poder me ouvir e ter a certeza que você está ouvindo. Mas isso é uma característica de quem perde a surdez de maneira súbita, quem perde a audição, desculpe, de maneira súbita. Então, aquelas pessoas que vão perdendo de maneira gradual, eles vão administrando isso. E também... O corpo vai se adaptando. Você vai administrando isso, naturalmente. Agora, aqueles que perderam de maneira súbita, as duas audições, porque também se você perder só uma, isso não vai acontecer, porque você vai ouvir com o outro ouvido. Então, você sabe se está falando alto ou não, né? Mas aqueles que perdem bilateralmente a audição e de maneira súbita, eles têm uma dificuldade muito grande de controlar a intensidade da fala. Olha só, Maria José do Vale Dourado, na zona norte de Natal, disse que ficou gripada recentemente e o ouvido ficou tapado. Ela fez uma limpeza para desobstruir, mas continua com um pequeno ruído e quer saber se pode ter ficado alguma coisa, né? Se algum problema restou nessa história aí. Pode sim. O ouvido, ele tem uma comunicação com o nariz. Quando a gente faz essa manobra, a gente sente aquela pressão indo para o ouvido. Quando nós gripamos, nós temos um processo inflamatório ligado ao nariz, que por sua vez pode repercutir no ouvido. Então não é raro, após uma gripe, a gente sentir aquela sensação de ouvido tapado, escutando a própria voz, quando fala como se a voz estivesse ressonando no próprio ouvido, e escutando menos um pouco. Então ela tem que procurar um médico, um otorrino, para que seja diagnosticado e tratado. Porque pode ser alguma coisa um pouquinho mais complicada também, né? José Raimundo do Conjunto Gramoré e Arnaldo Duarte do Soledade fizeram a mesma pergunta e a gente vai juntar aqui, tá? Eles sofrem de um zumbido no ouvido e querem saber qual pode ser a causa, né? Já procuraram otorrinos, né? Médicos otorrinolaringologistas. Um deles já tomou medicamento, mas o problema persiste. O famoso zumbido, parece brincadeira, né? Não, é muito incômodo, né? É muito incômodo e muito frequente. A principal causa do zumbido é justamente perda auditiva, né? A maioria das vezes o indivíduo tem uma perda auditiva
e ele ouve esse zumbido, esse som desagradável. O problema é que, às vezes, essa perda auditiva é limitada a algumas frequências, que são frequências muito agudas, muito fininhas, que elas são menos importantes na compreensão da fala. Então, o indivíduo não percebe que está ouvindo pouco, mas, na maioria das vezes, ele tem uma perda auditiva. Existem outras causas metabólicas, por exemplo, relacionadas a diabetes, causas de origem vascular. Então, tem uma série de outras causas, mas a mais comum é perda auditiva. Daí, o primeiro passo é fazer esse diagnóstico, e hoje tem, além de medicamentos, tem outras modalidades de tratamentos para o zumbido. A Lucinéia do Panatis pergunta se perdas auditivas em crianças são diferentes das perdas auditivas em adultos. A gente um pouco que respondeu isso já, mas eu queria que o senhor reforçasse, doutor. A perda auditiva depende do local, né? A criança tem um tipo de perda auditiva que ela é transitória, graças a Deus, mas muito comum, que acomete uma parte da orelha chamada de orelha média, e que leva uma perda auditiva não muito grande, e que às vezes é o suficiente para criar dificuldade, por exemplo, na compreensão na escola. Então essas crianças às vezes elas são taxadas como desatentas, como preguiçosas, até às vezes são repreendidas pelos pais em casa, porque é um tipo de otite que não dói, isso é mais comum nas crianças. Já as perdas do ouvido interno, não, elas são muito parecidas à do adulto, né? O local do aparecimento e depende do grau no impacto. A perda auditiva na criança ela tem um complicador, principalmente se a criança já nascer com ela, ou se ela adquirir nos primeiros anos de vida. Porque a ausência da audição implica também, além da surdez, a ausência de fala. Então é o tal do surdo e mudo. O indivíduo ele não é mudo porque ele tem um problema na corda vocal, nem na língua. Porque ele nunca ouviu as palavras, ele não tem um modelo. Aprender. Exato. Isso acontece em crianças que ou nasceram surdas ou perderam a audição até os 5, 6 anos de idade. Um adulto não. Nós dois aqui, se perdemos a audição, que Deus nos livre, a gente não vai parar de falar. Exatamente. Prática, né? Shirley do Santarém diz que o filho foi fazer o teste da orelhinha, né, 2 vezes e não conseguiu porque o ouvido estava tapado com cera. Vai voltar a fazer e quer saber se a cera atrapalha mesmo. Eu acho que ela não acreditou muito no que disseram para ela. Tem isso, doutor? Tem. O teste da orelhinha ele é um teste que ele exige que o ouvido esteja completamente limpo. Ele exige que a orelha média também esteja completamente ok e que tenha baixo ruído no ambiente do exame, e também a criança de preferência tem que estar dormindo, porque até aquele ruído baixinho da respiração da criança pode atrapalhar no teste. E é bom lembrar, uma vez o teste dando negativo, a mãe não precisa a princípio se desesperar, não. Aquilo ali é um exame de triagem, não necessariamente ele tem uma perda auditiva. Ele vai precisar ir para um serviço para fazer o diagnóstico. Aí sim, a gente vai ver se tem ou se não tem perda auditiva. A gente tem uma última pergunta aqui. Ana Maria do Alecrim, Natal, diz que o filho só dorme com fone de ouvido, quer saber até onde isso prejudica a audição, depende do volume, né, doutor? Primeiro passo é isso, depende do volume. Agora, o som, ele na realidade ele é uma pressão, é pressão sonora. Né? E a gente sabe daquela aulinha lá de física que pressão é igual a força sobre área, não sei quem lembra disso. Então, se eu coloco um nível, por exemplo, se eu coloco o volume de um som, nós chamamos de som, em 30% dele, mas ele está num ambiente aberto, eu tenho um determinado volume, uma determinada quantidade de pressão sonora. Se eu não altero o volume desse som, mas coloco no meu ouvido, a área do meu ouvido é muito pequena. Então, automaticamente, minha pressão aumenta. Por isso que é perigoso os fones de ouvido, tem que dosar bem para não haver dano. E o ouvido tem que descansar também? Dormir é para descansar, né? Tem. O ouvido ele precisa de descanso, principalmente quem se expõe a sons com muita frequência e muito intensos. Só voltando um pouco à questão do fone, uma maneira simples de você saber se você está com o seu volume do seu MP3, enfim, muito forte ou não, muito alto ou não, é se você, quando você regulou lá a sua música, por exemplo, se eu conseguir ainda ouvir o outro, eu usando os 2 fones, é sinal que está de uma maneira adequada, aquilo ali não vai danificar meu ouvido. Mas se eu coloco num volume X, que eu não consigo ouvir um falante, eu com certeza já estou aí acima de 60, 65 dB para cima. Está exagerando e está maltratando o ouvido. Exato. Eu conversei aqui com Rodolfo Pena Lima, que é otorrinolaringologista. Doutor, muito obrigado pelas dúvidas que o senhor tirou aqui da gente. Um ótimo dia. Muito obrigado também por todo mundo que ligou aqui para fazer as perguntas e a gente espera que tenha ficado tudo claro aí para vocês.